Shalom, shalom. E aí, pessoal? Erev Tov, Boker Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Shalom, shalom. Aqui é Israel Ben Moshe. Iremos começar o capítulo 8 de Gênesis, da segunda semana de Parashás, de porções, né? Mais pra frente, quando vocês estiverem um pouquinho mais avançados, daí a gente explica que cada Parashá tem um nome. Mas isso deixa mais pra frente. Vamos ensinar algumas coisas para vocês com relação ao capítulo 8. Elohim lembrou-se de Noa e de todo o vivente, e de todo o rebanho que estava com ele na taiva, na arca, em segurança. Quem fica na taiva? Na arca da aliança ficavam os 10 mandamentos, o maná, né? E o bastão de Arão que floresceu, né? Eu acho que ficava do lado, uma coisa assim. Quer dizer, os mandamentos do Criador ficavam lá dentro. A palavra de Arão. Que bom seria se as pessoas que são israelitas cumprissem pelo menos as 10 palavras que está em Êxodo 20. Eu estou falando isso para israelita, tá, gente? Não estou falando para o cristão nem para o judeu, não. Eu sei que tem bastante irmão que já fez techuvá que já estudou essas paraxás com outros morês, né? Mas ainda assim. Né? Que bom seria se eu conseguisse cumprir as 10 palavras. Né? Começa a pensar assim. Eu estou tentando. Estou falando por mim, eu estou tentando. Né? Mas nem todo mundo consegue. Eu não vou ficar falando quais os mandamentos que eu violo. Eu sei que eu violo. Né? Mas você também tem que aprender a reconhecer. Ninguém consegue seguir a Torá 100%. Mas que bom seria se conseguisse seguir pelo menos os Êxodo 20. Para e pensa, será que em Êxodo 20 alguma coisa eu não estou seguindo? Né? Veja bem, tenta lá. Então a taiva estava todo ser vivente sobre a terra. E Elohim fez o vento passar sobre a terra e as águas baixaram. Bonita essa parte, né? Parece o final do filme 2012. Também as fontes do abismo e as janelas do Chamaim cessaram. As chuvas do Chamaim foram contidas. E as águas retornaram da superfície da terra continuamente. Já assistiu aquele filme Impacto Profundo? Também, as águas retornaram. Mas as águas retornaram. No finalzinho o presidente fala lá, né? Mas as águas retornaram. As águas retornaram da superfície da terra continuamente. Após o fim de 150 dias, havia diminuído. A taiva pousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre as montanhas de Ararat. Ararat fica no Tibete, entre a China e a Índia. É as montanhas, ó, no plural, tá? As montanhas de Ararat. Não é a montanha de Ararat. Você tá entendendo, guerreiro? Tá? Essa montanha de Ararat que acharam aí, ó, lá na Turquia, que supostamente acharam a Arca da Aliança, a Arca de Noé, não é a Arca de Noé não, guerreiro, que eles acharam outra coisa lá, tá? Porque a Arca da Aliança, a Arca de Noé, tá na onde? Perto da China. Foi lá que Noa ficou com seu filho mais velho, Shem.
Shem cuidou de seu pai, porque ele era o primogênito. E o território de Shem era onde? Na Ásia. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o território de Shem, o território de Afete e o território de Cã, não foi? Dá uma olhadinha lá. Né? E que mais? Ali nos vales do Tibete ali, tem um monte de várias planícies. Por exemplo, os mongóis, né, que é um povo nômade, né, eles criavam carneiro, cabra, cavalos, né, tudo naquela área ali. Por quê? Porque é uma área de pastagem. Era ótimo para manejo de animais. Né? Cadê? Nas montanhas de Ararat. As águas diminuíram continuamente até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, os topos das montanhas foram vistos. E isso sucedeu no fim de 40 dias em que Noa abriu a janela da taiva, ele tinha o feito. Ele mandou um corvo para fora, o qual foi de um lado para o outro, até que as águas estivessem secado na superfície da terra. Também ele mandou para fora uma Ioná. Ioná significa pomba. Você lembra quando o Espírito Santo desce sobre uma chia? Antes disso, ele tinha ficado 40 dias e 40 noites também, né? No deserto. Lutando contra Hassatã, né? Hassatã estava o testando, não era o tentando, não. Que ninguém tenta Elohim. Ninguém tenta Yahweh. Ele estava testando. Na sua tradução está escrito errado, tá? Essa tradução. João Ferreira de Almeida. Gay James, né? Você sabia que o King James era gay? Essas traduções, não tinha um erudito, né? Com o Rei James. Como é que o cara fez uma Bíblia, cara? Me explica um negócio desse. Né? Ó. Tem Bíblia aí que o negócio é feio, hein, cara? Cuidado, hein? Também ele mandou para fora uma Ioná, para verificar se as águas haviam baixado na face da superfície. Mas a Ioná não achou um lugar para pousar, e ela retornou para ele, para dentro da taiva, pois as águas estavam na face de toda a terra. Então ele pôs sua mão para fora e a pegou, puxando-a para dentro da taiva, da arca. E ele permaneceu mais 7 dias, e outra vez ele enviou para fora da taiva uma Ioná, uma pomba. Bonito isso, né? A Ioná retornou para ele e observou que no bico dela havia uma folha de oliveira, recolhida de fora. Oliveira? Árvore de oliveira, Israel? Será? A Ioná retornou para ele à tarde e observou que no bico dela havia uma folha de oliveira recolhida de fora. Assim, Noa reconheceu que as águas haviam baixado sobre a terra. E logo ele esperou mais 7 dias e enviou para fora Ioná, que não mais retornou para ele. Foi seguir o seu caminho. E isso se passou que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, as águas tinham secado do lado de fora, na terra. E Noa removeu a cobertura da taiva e olhou, observou toda a face e o solo estava seco. No segundo mês,
No 27º dia do mês, a terra estava seca. Yahweh Elohayim falou para Noa, dizendo: saia da taiva, tu, tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos. Traga para fora todo ser vivente que está contigo e toda a carne, a ave, o rebanho e de todos os animais que rastejam sobre a terra, e que eles possam procriar abundantemente na terra. Sejam frutíferos. Efraim! Um dos nomes dos patriarcas se chama Efraim. Frutífero. E se multiplique sobre a terra. Israelita não evita filho guerreiro. Nunca. Baruch Hashem Yehová. Os filhos é a nossa herança mais importante. Nosso modo de vida. A Torá. Yahweh. Machia. Tudo isso está interligado. Noa saiu com seus filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos. Todo animal rastejante, toda ave e tudo que rasteja sobre a terra conforme suas espécies saíram da taiva, da arca. E Noa edificou um altar a Yahweh. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada no altar. Aleluia. E Yahweh sentiu uma doce fragrância. E Yahweh disse em seu coração: eu não mais amaldiçoarei outra vez o solo por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde sua mocidade. Nem eu golpearei outra vez todo ser vivo como fiz. Então tem muita gente achando aí que vai vir um apocalipse e vai destruir tudo. Não vai, guerreiro. Tá? Vai destruir boa parte, né, daquele que é o seu modo de vida. Mas não é assim que funciona, não, o tal do apocalipse, não, tá? Esse recomeço aqui já aconteceu várias vezes e está descrito nas escrituras. Se você tiver paciência para estudar, que nem eu fiz ao longo desses anos, você vai ver que esse apocalipse era para uma região específica da Terra. Só nesse caso aqui que foi para a Terra toda. De acordo com o que eu estou aprendendo com o Xolia. E o Peter Martins, o apóstolo Peter Martins também, fala a mesma coisa. São dois apóstolos que invocam o nome verdadeiro de Yah, que tem cobertura na cabeça, que tem barba na cara, que profetiza, que tem tzitzit, né? Que não mente não, que usa a Torá como caminho de vida. Eles pregam a mesma coisa. Nem eu golpearei outra vez todo ser vivo como fiz. Enquanto existir terra, tempo de semear, de colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, Yom e Laila, não hão de cessar. Engraçado porque lá no Novo Testamento fala que Israel herdará a terra depois do Apocalipse. Então, cadê a destruição? Você está entendendo? Então não pode ser que vai destruir tudo. Vai ter sempre um recomeço. Né? Aí você fica pegado naquele negócio do arrebatamento, segunda vinda. Você se perde. Tá entendendo? O Criador prometeu que não mais afligiria a terra da mesma maneira. Ele vai vir afligir a terra, né? Mas não de uma maneira onde ele vai destruir todo ser vivente e deixar só alguns poucos. Né? Por quê? Porque os remanescentes de Israel continuarão, né, a sua vida normalmente. É isso.
Bom, o próximo capítulo é o capítulo 9. Queria falar mais coisa, mas eu acho que mais pra frente eu volto aqui e falo. Não há necessidade de explicar tudo imediatamente já. Eu, como aprendiz, também estou aprendendo muita coisa. Toda vez que eu leio, eu aprendo muita coisa. Mas eu tenho que esperar o tempo de vocês também. Eu não posso sair disparando, né? Eu tenho que me controlar na hora de falar. Porque é a mesma coisa que eu pegar e dar comida demais para uma criança. Ela vai comer demais, vai ficar cheia, vai ficar passando mal. É a mesma coisa com você. Você já recebeu sua porção do dia? Se contente com ela. Né? Para que você não passe mal. Porque a Torá, ela é uma faca de dois gumes, ela corta para os dois lados, guerreiro. A Torá, muitas vezes, é um pouco indigesta. Você vai ouvir coisas dela que você não vai gostar. Por quê? Porque vai cortar no seu próprio ser. Eu falo isso porque aconteceu comigo, pô. Ah, não é possível que tá escrito isso daqui e aqui. Mas tá. E o papai do céu te corrigir. Enquanto eu falo com você, enquanto você estuda, eu tenho certeza que ele está agindo na sua vida e fazendo com que aconteça as mesmas coisas que você está estudando, acontecer na sua vida. De alguma maneira. Ele é bem criativo. Olha o ventão, olha o Urua. Urua Hakodesh. O espírito de vida, o sopro de vida, o vento de vida. Aleluia. É bonito demais. Então o Criador pega e manda sempre um vento. Você lembra quando o Criador manda um vento ocidental para a terra do Egito, para levar os gafanhotos, depois ele manda um vento oriental para retirar os gafanhotos? É o sopro dele. Está seguindo a direção. Aleluia. Dessa vez o vento está vindo do norte, não está vindo do oriente nem do ocidente, não. Bom, aí, a gente vai terminando por aqui, né? Já está com 18 minutos e eu enrolando aqui, ó. Eu sou Israel Ben Moshe. Vamos ficando por aqui, nesse projetinho nosso de ensinar as paraxás, no capítulo 8. A gente vai continuar, tá? Não vai terminar o projeto, não, tá? Se abençoar, nós vamos ensinar tudo. De Gênesis a Apocalipse. Então a gente tem que ter paciência, né? E é isso. Vamos conectando uma coisa a outra para que você possa entender as escrituras do jeito que eu entendi, do jeito que as pessoas israelitas entendem, o modo de estudar. Daqui a um dia você não vai nem precisar mais de mim, irmão. Tá? Bom, então é isso. Eu sou Israel Ben Moshe. A gente vai ficando por aqui. Erev Tov, ou Boker Tov, ou Laila Tov. Shalom, shalom. Até mais. Tchau, tchau.